Aula 10. Potenciação. Potenciação é um produto de fatores iguais. É uma forma simplificada de representar uma multiplicação com os mesmos fatores. Seu papel na matemática é de suma importância. Além de ser essencial em diversas fórmulas matemáticas, como nos cálculos de juros compostos, progressão geométrica, funções exponenciais, logaritmos, área e volume, teorema de Pitágoras, fórmula de Bhaskara, entre outros, também é essencial em diversas outras ciências, como astronomia, física, química e biologia. Conceitos básicos. Potência de um número consiste em multiplicar o número por si mesmo um certo número de vezes. Então aqui, o A elevado a n é chamado de potência de n. O A é a base e o n é o expoente. Então eu tenho um exemplo aqui, 3 elevado a quinta é o 3 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, que no caso resulta 243. Breve introdução da potenciação. A ideia de potência é muito antiga e desde tempos remotos suas aplicações facilitaram a vida humana, auxiliando, tornando possíveis muitas representações matemáticas e solucionando problemas de elevado grau de complexidade. Assim como todas as descobertas do homem, a potenciação possibilitou novos horizontes e permitiu a expansão dos conhecimentos humanos. Uma das primeiras referências à operação de potenciação encontra-se num papiro egípcio que data de 2100 a 1580 anos antes de Cristo. Foram encontrados cálculos com potências em papiros egípcios, demonstrando cálculos do volume de uma pirâmide, usando um par de pernas como símbolo para o quadrado de um número. A noção de potência era também conhecida dos babilônios. A utilização de potências começou aproximadamente em 1000 anos antes de Cristo. Em algumas tabelas babilônicas, como a Tábua de Larsa, foram encontrados cálculos de acordo com seu sistema de numeração sexagesimal. A palavra potência foi utilizada pela primeira vez por Hipócrates de Quios, num célebre livro em que reuniu, de modo lógico e organizado, a geometria da época. E tal livro, considerado o primeiro em geometria, foi precursor dos elementos de Euclides, no qual dizem que Euclides recolheu muitas informações importantes. Hipócrates designou o quadrado de um segmento pela palavra dinamis, que significa precisamente potência. Alguns dizem que a palavra potência é fruto do teorema de Pitágoras, onde, no triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Mas na época era somente potência de expoente 2 e não de potências de números maiores. Mas foi com Arquimedes de Siracusa, o maior matemático da antiguidade e um dos maiores de todos os tempos, que as potenciações tiveram seus cálculos mais significativos. Arquimedes foi grande tanto na matemática quanto na física e tinha grande habilidade na engenharia e na construção de sofisticados mecanismos. Entre suas obras mais conhecidas estão sobre o equilíbrio de figuras planas, sobre a esfera e o cilindro, sobre corpos flutuantes, sobre espirais, a quadratura da parábola, sobre conoides e esferoides, a medida de um círculo, o contador de grãos de areia e o método. Em seu trabalho O Contador de Grãos de Areia, Arquimedes criou um sistema de numeração especialmente destinado
a exprimir números muito grandes, como o dos grãos de areia necessários a preencher uma esfera de raio igual à distância entre a Terra e o Sol. Obteve a solução 10 elevado a 51, que não podia ser escrita na numeração utilizada na altura, uma vez que apenas permitia escrever números até 10.000, uma miríade. Arquimedes criou então um novo sistema, considerou os números de 1 a 10 ao oitavo, ou seja, até uma miríade de miríade, que se podiam escrever na numeração grega como sendo de primeira ordem, depois os números de 10 a oitava até 10 elevado a 16 como sendo de segunda ordem, em que a unidade é 10 a oitava, e assim sucessivamente. Arquimedes utilizou desse modo uma regra equivalente à propriedade da multiplicação de potências com a mesma base. Outras fontes dizem que posteriormente Arquimedes obteve a solução 10 elevado a 63, segundo os mesmos passos. Para facilitar os cálculos, Arquimedes construiu uma tabela e elaborou um método para escrever números grandes, utilizando as miríades que hoje conhecemos como expoentes. Com isso, utilizava as potências de 10, na qual conhecemos hoje, principalmente em cálculos com notação científica, usados em cálculos de átomos, moléculas, elétrons e outras partículas, além de grandes distâncias, assim como da Terra ao Sol. Também contribuiu para a construção das leis e propriedades das potências, na qual conhecemos hoje. Por volta de 1360, o bispo francês Nicole Oresme deixou manuscritos com notações utilizando potências, com expoentes racionais e irracionais, e regras sistematizadas para operar com potências. Ainda na França, em 1484, o médico Nicolas Fouquet utilizou potências com expoente zero. Com o desenvolvimento da matemática, principalmente pelo surgimento da álgebra, as potências foram cada vez mais utilizadas, também com notações simbólicas nas variáveis das equações algébricas, introduzidas principalmente por François Viète. As notações modernas que temos sobre potência teve grande contribuição com o matemático e filósofo René Descartes, com o livro Geometria, em 1637. Quadrado e cubo de um número. Origem. A área de um quadrado de 2 metros de lado é 2 vezes 2, que é igual a 4 metros quadrados. Por causa dessa ligação com o quadrado, diz que 4 é o quadrado de 2. O produto de qualquer número multiplicado por si mesmo é o quadrado desse número. Uma situação semelhante surge em relação ao cubo, que é uma figura sólida com todos os ângulos retos e todas as arestas do mesmo tamanho. O volume de um cubo de 2 metros de aresta é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8 metros cúbicos. Por causa disso, diz que 8 é o cubo de 2. O produto de 3 números iguais quaisquer é o cubo desse número. Os conceitos de quadrado e cubo de um número tiveram sua origem entre os gregos, que se interessaram de modo especial pelas figuras geométricas. Como não existem figuras geométricas que se possam desenhar ou construir representando situações em que 4 ou mais números iguais devam ser multiplicados, não há nomes especiais para x elevado à quinta, x elevado à quarta e assim por diante. Os matemáticos designam essas expressões simplesmente como x à quarta e x à quinta, e assim por diante. Propriedades e regras.
As propriedades e regras de potenciação devem ser bem conhecidas, porque em diversas situações elas serão utilizadas na resolução de problemas matemáticos. Então, primeiro, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então temos um exemplo aqui. 3 elevado a 1 é igual a 3. Segundo, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então temos aqui um exemplo. 5 elevado a 0 é igual a 1. Terceiro, produto de potências de mesma base. A elevado a n vezes A elevado a n é igual a elevado a n mais n. Aqui tem um exemplo. 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo é igual a 3 à quinta, que é a soma de 2 mais 3. 4. Divisão de potências de mesma base. A elevado a n dividido por A elevado a n é igual a elevado a n menos n. Um exemplo, 2 elevado à quinta dividido por 2 elevado ao quadrado é igual a 2 elevado a 5 menos 2, ou seja, igual a 2 ao cubo. 5. Potência de potência. A elevado a n, o resultado elevando a n é igual a elevado a m vezes n. Exemplo, 2 ao quadrado, depois o resultado disso elevado ao cubo, é igual a 2 elevado a 2 vezes 3, ou seja, 2 à sexta, elevado à sexta. Potência de um produto. A elevado a n vezes B elevado a n equivale a A vezes B elevado a n. Então, um exemplo. Ou seja, se eu tenho o mesmo expoente, eu posso fazer isso. 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, o expoente é o mesmo, é 2, então eu posso fazer que isso equivale a 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Potência de um quociente. A elevado a n dividido por B elevado a n é igual a A dividido por B elevado, tudo elevado a n. Exemplo, 6 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado é a mesma coisa que 6 dividido por 2, que é igual a 3, né? Elevado ao quadrado. 8. Potência de expoente negativo. Então, eu tenho aqui A elevado a menos n é a mesma coisa que 1 dividido por A elevado a n. Então, um exemplo, 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 dividido por 2 elevado à terceira. Outro exemplo, 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 dividido por 3 elevado à segunda. 9. Potência de base fracionária e expoente negativo. Então, aqui eu tenho A dividido por B elevando a menos n é a mesma coisa que B dividido por A elevado a n. Então, exemplo, 3 dividido por 5 elevado a menos 2 é a mesma coisa que o inverso, né, de 3 quintos, que é 5 terços, elevado ao quadrado. Observações importantes. Uma base negativa elevada a expoente par, ela tem como resultado um número positivo. Então, aqui, menos 2 elevado ao quadrado é igual a mais 4. Segundo, base negativa elevada a expoente ímpar, ela tem como resultado um número negativo. Então, um exemplo, menos 2 elevado à terceira equivale a menos 8, igual a menos 8. Terceiro, 5 elevado ao quadrado. O resultado elevado à terceira não é a mesma coisa que 5 elevado a 2 elevado à terceira.
Por quê? Então vamos ver, porque 5 elevado ao quadrado, o resultado elevando à terceira, é a mesma coisa que 5 elevado a 2 vezes 3, que é igual a 5 à sexta. Por outro lado, 5 elevado ao quadrado elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 ao cubo é 8. Então é a mesma coisa que 5 elevado a 8. Quadrado de um número terminado em 5. Então aqui tem uma regra para cálculo do quadrado de qualquer número terminado em 5. Primeiro, elimine o 5 do final. Depois multiplique o que restou pelo sucessor. Depois coloque 25 ao lado direito desse resultado. Então, um exemplo, eu tenho aqui 15 elevado ao quadrado. Inicialmente, eu elimino o 5 do final. Então, está aqui. Resta 1. Eu pego o sucessor dele, que é 2. Então, 1 vezes 2 igual a 2. Aqui o 2. Aí eu coloco o 25 do lado. 315 elevado ao quadrado. Inicialmente, eu corto o 5. Elimino o 5 do final. Resulta 31. O sucessor dele é 32. Então eu multiplico 31 vezes 32 igual a 992. E aí, finalmente, eu adiciono 25 do lado desse número. Um outro exemplo, 1945 elevado ao quadrado. Então eu elimino o 5 inicialmente. Aí depois eu calculo 194, que é o que ficou, pelo seu sucessor, vezes 195. Eu tenho esse valor, eu acrescento 25 ao lado dele. Potência de um número decimal entre 0 e 1. Então aqui um exemplo, 0,25 elevado ao quadrado. Primeiro, eu levo o número ao expoente independentemente de vírgula. Então eu esqueço a vírgula aqui, eu tenho 25 ao quadrado é igual a 625. Segundo passo, eu multiplico o número de casas que vem depois da vírgula pelo expoente. Então, o número de casas é 1, que vem depois da vírgula é 1, 2. E aí eu multiplico pelo expoente, que é 2, então é igual a 4. Terceiro passo, isso significa que o resultado terá 4 algarismos depois da vírgula. Então eu pego aquele 25 e coloco de tal forma que eu tenha 4 algarismos depois da vírgula. Então eu vou ter 0,0625. A seguir eu tenho aqui outros exemplos.